Ei você aí! Seja muito bem-vindo ao canal CT Quiz. Aqui é o lugar certo para quem adora aprender, pensar, se surpreender e, claro, desafiar uma mente inquieta. Você acha que sabe tudo sobre história? Então prepare-se, porque no quiz de hoje vamos separar os fatos dos mitos, e talvez até derrubar algumas das verdades que você sempre acreditou. Anote quantas você acertou para ver no final o quão expert você é. Mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre saber quando novos vídeos no canal são postados. Agora se ajeita aí, porque já vamos começar. Bora juntos? Pergunta 1. Napoleão Bonaparte era muito baixo? Mito ou verdade? Mito. Napoleão não era baixo como se acredita muitas vezes. Ele tinha 1,68 m, que era a estatura média dos franceses do século XIX. Uma das ideias de que ele era baixo veio de erros de conversão de medidas das unidades dos franceses para os ingleses. Havia também a propaganda britânica que ocorreu a partir da ruptura do Acordo de Paz com a Inglaterra em 1802, que ridicularizava a estatura de Napoleão sempre que possível. Pergunta 2. Os vikings usavam capacetes com chifres? Mito ou verdade? Mito. Não há evidência histórica de que vikings usavam capacetes com chifres. Esses capacetes provavelmente seriam pouco práticos em lutas reais, pois acrescentariam um peso inútil, o que só atrapalharia. Isso foi uma invenção do século XIX, vindo de óperas e ilustrações românticas. Pergunta 3. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma partida de futebol entre os soldados inimigos da Inglaterra e Alemanha? Mito ou verdade? Verdade. A partida ocorreu durante a Trégua de Natal de 1914, quando as tropas adversárias pararam o conflito para confraternizar e jogar. A partida ocorreu na Terra de Ninguém, área entre as trincheiras. O jogo mostrou que aquele momento de paz transcendia o conflito, e que a guerra era mais de interesses de quem estava no poder. Pergunta 4. A Idade Média foi uma era de trevas e ignorância completa? Mito ou verdade? Mito. A Idade Média também viu avanços importantes em áreas como agricultura, arquitetura e filosofia. A visão de Idade das Trevas surgiu no Renascimento, quando estudiosos da época criticaram esse período por haver falta de interesse na cultura grego e romana, o que para eles era um atraso intelectual e cultural. Pergunta 5. O Coliseu de Roma já foi palco de batalhas navais reais? Mito ou verdade? Verdade. Nos primeiros anos após sua inauguração, o Coliseu foi sim inundado, criando uma espécie de lago para simular batalhas navais, como forma de entretenimento. Esse espetáculo era chamado de naumaquias, começando durante o reinado de Júlio César. Teria acontecido somente 5 vezes, pois eram mais caras, e eram organizadas somente em comemorações especiais. Pergunta 6. Cleópatra era egípcia? Mito ou verdade? Mito. Cleópatra tinha origem grega da dinastia Ptolomaica. E portanto, apesar de ser rainha do Egito, sua linhagem era macedônica. Ela foi rainha por mais de 20 anos, sempre procurando governar de forma autônoma. Foi uma das mulheres mais famosas e importantes da antiguidade, sendo reconhecida por sua habilidade política e personalidade forte. Pergunta 7. Ainda no tema Egito, os egípcios construíram as pirâmides com apenas a ajuda de escravos? Mito ou verdade? Mito. Pesquisas arqueológicas revelaram que os trabalhadores eram geralmente camponeses contratados durante os períodos de entre-safra agrícola, além de artesãos especializados em áreas como carpintaria, pedra e metais. Os trabalhadores também recebiam alimentação, cuidados médicos e alojamento. A escravidão existia, mas era menos dominante e geralmente não estava associada à construção das pirâmides. Pergunta 8. Albert Einstein foi reprovado em matemática na escola? Mito ou verdade? Mito. A história da reprovação é uma lenda urbana, e é um mito popular sem base. Einstein sempre teve facilidade com matemática. Ele mesmo disse que dominava cálculo diferencial antes dos 15 anos. Está gostando? Então não esqueça de deixar o like, ok? Pergunta 9.
A muralha da China pode ser vista do espaço a olho nu? Mito ou verdade? Mito. Apesar de ser gigantesca, a muralha não é visível a olho nu do espaço sem auxílio. A crença é popular, mas não corresponde à realidade. Essa afirmação foi desmentida por astronautas. Pergunta 10. A Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha? Mito ou verdade? Verdade. A Bastilha foi tomada como símbolo da luta contra a monarquia absolutista, em 14 de julho de 1789. Ela era uma fortaleza e prisão política que representava o antigo regime francês, e foi atacada pela classe mais pobre da sociedade. A partir daí os poderes do rei foram diminuindo, e começou o processo de desmanche da monarquia. Pergunta 11. Cristóvão Colombo foi o primeiro a chegar à América? Mito ou verdade? Mito. Há evidências de que os vikings chegaram ao continente americano séculos antes. Sem contar que quando Colombo chegou já havia nativos, portanto ele não foi o primeiro. Mas a viagem dele teve um impacto significativo, pois marcou o início do contato europeu com as Américas, e impulsionou a colonização no novo continente. Pergunta 12. A peste negra matou cerca de 1/3 da população da Europa? Mito ou verdade? Verdade. Essa pandemia, também conhecida como peste bubônica, causou uma grande devastação na Europa entre os séculos XIV e XIX, dizimando cerca de 30 a 60% da população da época. Foi transmitida por pulga de ratos infectados. A peste negra deixou um rastro de morte e destruição, afetando a economia, a cultura e a organização social da Europa. Pergunta 13. As bruxas de Salem foram todas queimadas na fogueira? Verdade ou mito? Mito. A afirmação de que todas as bruxas de Salem foram queimadas é uma simplificação histórica que não reflete a realidade. Na verdade, as vítimas eram executadas principalmente através de enforcamento e não queimadas na fogueira, como era mais comum. Entre 1692 e 1693, cerca de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, e 19 foram executadas. Pergunta 14. A Guerra Fria teve combates diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Mito ou verdade? Mito. Apesar da tensão extrema, Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente. A guerra polarizou o mundo politicamente e ideologicamente, ou seja, entre o capitalismo e o socialismo. O conflito foi indireto, com disputas por influência e guerras por procuração, sendo as mais propagadas a corrida armamentista e espacial. E finalmente, pergunta 15. O Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes? Mito ou verdade? Verdade. A quantidade de botes que o Titanic tinha era o suficiente para acomodar apenas cerca de 53% das pessoas que estavam no navio no momento do naufrágio. Isso ocorreu por confiarem demais na invulnerabilidade do navio. E isso resultou no elevado número de mortes no desastre. A tragédia levou a alterações nos regulamentos da segurança marítima. Agora conte quantas você acertou e descubra seu nível de conhecimento histórico. Se você teve de 0 a 5 acertos, então você é um explorador iniciante. Você está começando a desvendar os mistérios da história. Já se você teve de 6 a 10 acertos, você é um historiador curioso. Já sabe bastante, mas ainda há mitos para desmascarar. E se você fez de 11 a 14 acertos, então você é um guardião dos fatos. Suas respostas mostram que você sabe separar lenda de realidade. E por fim, se você fez 15 acertos, então você é um mestre da história. Nada escapa ao seu olhar crítico. Parabéns! E aí, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixe aquele like, compartilhe e se inscreva para fortalecer o canal. Também conte para a gente nos comentários qual é o seu nível de historiador e quantos acertos você fez. Obrigada por assistir o vídeo. Aqui a gente sempre volta com mais conteúdo para te divertir, te fazer pensar e, quem sabe, até te surpreender. Até a próxima!